Oi, tudo bem? Meu nome é Laura, mas na verdade você já me conhece, né? Eu sou suporte aqui na SoftFox e adivinha o que a gente vai fazer hoje? Isso mesmo, continuar a nossa jornada de facilitação do Proagro, onde foi uma série de vídeos onde a gente apresentou como funcionam as etapas da análise aqui dentro do Proagro Fácil. E nesse último vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o julgamento, que é a última etapa antes de enviar a decisão da operação para o Sicor. Então, sem mais delongas, bora descomplicar o Proagro? Bora lá então! A gente acessa aqui a súmula de julgamento e existem duas formas da gente acessar o julgamento da operação. A gente pode vir aqui pela listagem, né, e clicar em julgar. Ou a gente pode, por exemplo, vir através das comprovações fiscais, a gente já dá uma revisada também nos valores da operação, na análise que foi feita. E no último passo, a gente pode concluir e ir para o julgamento. Então, esses são dois caminhos existentes para a gente acessar a súmula de julgamento da operação. O cálculo da cobertura leva em consideração, além das perdas informadas na RCP, a correta aplicação dos recursos financiados pelo beneficiário. Ou seja, o beneficiário deve comprovar que os recursos financiados foram destinados para as atividades inerentes ao cultivo da cultura implementada. No lado esquerdo da tela, a gente tem um resumo da operação. A gente vai ter alguns dados a respeito da identificação dela, como, por exemplo, a REF-Bacen, qual que é a instância atual do julgamento, beneficiário, cooperativa. Já aqui no empreendimento, a gente vai ter aqueles dados que foram apurados pelo perito responsável pela comprovação de perdas. Então, o período de plantio, o período da colheita e a área cultivada. Essa área é utilizada para limitar os valores das comprovações, conforme os campos 3.1 e 3.2 do MCR 20-2. E aqui para baixo a gente tem os valores financiados de crédito de custeio, recursos próprios, parcela de investimento e GRM. Nessa primeira etapa do julgamento da operação, a gente vai ter aqui os dados a respeito da comprovação do orçamento. A gente vai conseguir visualizar nessa etapa as glosas a respeito da comprovação, alguns valores ajustados ao orçamento comprovado, como por exemplo a GRM ajustada, a parcela de investimento e também qual que foi o orçamento comprovado. E uma coisa bem interessante quando a gente passa o mouse sobre esses valores calculados, ele já mostra pra gente qual que foram os cálculos realizados até chegar nesses valores. Então, por exemplo, quero saber por que foi comprovado esse valor aqui, ele vai me mostrar ali o que foi feito até ele chegar nesse resultado. Aqui, a gente tem a dedução da cobertura, que são os descontos, né? Então, vai ser o preço a respeito das perdas não amparadas, receitas consideradas, desconto por PGPAF e deduções legais. São aqueles valores que vão ser descontados do cálculo da cobertura da operação. Aqui, na distribuição da cobertura, a gente tem os valores cobertos pelo Banco Central. Aqui a gente vai poder verificar as bases de cálculos, limite de cobertura, cobertura devida, e inclusive a gente consegue ter uma noção a respeito dos valores cobertos da remuneração do perito. Quando a gente passa o mouse em cima aqui desse valor, a gente consegue verificar quais que foram os descontos. Então, a remuneração total era de R$330, ele teve um desconto de R$16,50 por 5 dias de atraso na vistoria. E aqui embaixo a gente também tem o ressarcimento por remuneração antecipada. Então, antes de julgar essa operação, o perito foi pago. Então, o Proagro Fácil faz esse cálculo a respeito desse encargo entre a diferença da data do pagamento do perito e o julgamento da operação. Aqui a gente tem as análises de solo. Elas foram informadas lá no primeiro passo das comprovações fiscais, lembra? Então elas vêm para cá e servem de insumo para auxiliar na decisão do julgamento pelo analista. Mas aqui para baixo a gente tem o campo da decisão, onde a gente vai poder verificar os percentuais obtidos da receita bruta esperada. Inclusive, quando a gente passa o mouse, a gente tem quais que foram os parâmetros e cálculos para chegar nesse percentual. E também aqui quando foi o primeiro julgamento, no caso dessa é hoje, e a gente só precisa escolher a decisão da operação para poder salvar e enviar esse julgamento para o Sicor. O sistema faz algumas sugestões, então ele já viu que as datas de análise química e física estão expiradas e ele já dá uma sugestão de indeferimento sumário. E nesse caso, inclusive, por ser um indeferimento sumário, o cooperado terá de arcar com as despesas da remuneração do perito. Há também aqui o complemento à decisão, que é um campo que vai ser exibido no relatório impresso do resultado da operação como uma explicação ao beneficiário a respeito da decisão informada. Quando a gente seleciona, por exemplo, indeferido ou indeferido sumariamente, a gente vai ter que selecionar qual foi o motivo desse indeferimento. No caso dessa operação, como as análises químicas estão inválidas, eu vou selecionar aqui indeferido sumariamente. Aqui ele já colocou que o beneficiário paga o perito e a gente precisa agora selecionar qual que é esse motivo do indeferimento. E o meu já está aqui, análise física e química expiradas. Então,
ele já puxa também um complemento à decisão, que é escrito pelo analista na hora que ele cadastra esse motivo de indeferimento. Então, a gente já puxa que o beneficiário apresentou análise química e física fora do prazo de validade, em desacordo com o MCR 1618D. Após ter escolhido a decisão, a gente vai ter 3 opções para prosseguir com esse julgamento. A gente pode cancelar, salvar rascunho ou salvar e confirmar o julgamento. Quando a gente clica ali em salvar e confirmar julgamento, o status da operação vai temporariamente mudar para registrando no SICOR. E após ser processado, ele pode retornar ou com erro a registrar ou como julgado. Então, nesse caso, eu vou aqui salvar e confirmar o julgamento. Vou enviar esse julgamento para o SICOR. Aqui, então, ela já alterou o status para registrando no SICOR. E agora, basta a gente esperar uns 5 minutinhos, mais ou menos, até a gente verificar esse retorno do SICOR. 2 horas depois... Deu tudo certinho com essa operação, ela foi julgada. E a gente consegue agora imprimir essa súmula de julgamento. Basta a gente clicar sobre a operação, selecionar, imprimir. Então, essa é a súmula do julgamento feito aqui dentro do Programa Fácil. A carta de ciência ela é composta de 2 colunas. Na coluna da esquerda, a gente tem uma linguagem um pouquinho mais formal, de acordo com as normativas do MCR. Já na coluna da direita, a gente tem uma linguagem um pouquinho mais informal, com o objetivo de compreender o resultado do julgamento pelo beneficiário. Aqui embaixo, a gente tem um campo para realizar a assinatura, né, do beneficiário. Já a segunda página é o nosso conhecido documento 20-2, com os valores de cobertura e também decisão da operação. Então, aqui nas observações da análise, a gente vai ter aquele complemento à decisão, lembro? Para explicar um pouquinho melhor, com base geralmente em qual MCR que foi deferida ou indeferida a operação. Aqui embaixo a gente tem algumas datas a respeito da remuneração do perito, por exemplo, quando que foi a solicitação de vistoria, os limites para visita e entrega do laudo e qual que foi o atraso. Aqui a gente tem também as deduções da cobertura, né? Tudo aquilo que foi descontado do cálculo da cobertura e também aquele preço de mercado que a gente coloca a referência consultada. Aqui embaixo, distribuição da cobertura. Nesse caso, como foi indeferida, não teve. E aqui na quarta página a gente tem as comprovações fiscais. Então, aqueles itens das notas fiscais que foram considerados ou desconsiderados, a gente mostra eles aqui. E também qual que foi a destinação. A gente também tem um total aqui de itens considerados e não considerados e o total das notas fiscais apresentadas nessa operação. Mais para baixo a gente tem a consolidação da comprovação, onde a gente vai conseguir ver, como no passo 4 das comprovações fiscais, qual que foi o resultado de comprovação de cada categoria. No caso dessa operação, a gente teve aqui o total comprovado de R$ 6.159,97 e R$ 94,33 de glosas. No momento que a operação é enviada para o SICOR e retorna como julgado, a gente notifica o usuário que criou essa cópia aqui dentro do sistema, falando que ela está julgada certinho e que, em prazo de 5 dias úteis, o beneficiário deve tomar a ciência a respeito dessa decisão. E para visualizar o resultado desse julgamento, eles podem acessar aqui a tela de cópia também, clicar sobre imprimir e resultado do julgamento. Eles vão e ver aquela mesma tela que a gente estava vendo antes. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, visualizado como o Programa Fácil pode se encaixar na sua instituição. Eu espero que essa jornada da facilitação aqui, da análise do Programa Fácil, tenha sido muito útil para você. E não fica triste, vai ter mais vídeo por aí também, tá? Tchauzinho! O cálculo da cobertura, ele leva... O cálculo da cobertura... Ui, que horrível! O cálculo da cobertura leva, além das perdas... Cálculo da cobertura... Oi, tudo bem? Eu sou a Laura, mas na verdade você já me conhece, né? Tem que passar caminhão, né? Justo agora.